Bom, nesse primeiro dia desse ano que se iniciou, e a primeira palavra do domingo, de todos os domingos, nós vamos abrir de uma forma um pouco mais, puxando, mais para aquela coisa do encontro do homem com Deus, da responsabilidade nossa diante de Deus e diante dessa sociedade. Nós temos uma luta muito grande. Aquela luta para ser agradável a Deus. Quantas vezes Deus nos agrada? E na verdade Deus tem nos agradado sempre. Ele nos agrada tanto que nos deu Jesus Cristo como nosso Salvador. E como foi bom quando a gente descobriu essa pessoa tão maravilhosa que é Jesus Cristo. Que agrado Deus nos fez. Mas nós também temos uma preocupação muito grande de sermos agradáveis. E a gente carrega isso dentro da gente no dia a dia. Tem hora que a gente se percebe um tanto triste por alguma coisa que se passou, que aconteceu ou que está dentro da gente. A gente se preocupa com isso e a gente sabe, a gente entende, a gente conhece, reconhece que isso não é agradável a Deus. Então a gente fica triste com isso. E ainda nós temos o Espírito Santo, ou acima de tudo nós temos o Espírito Santo, que está dentro da gente. E ele nos mostra quando a coisa não anda bem. Quando Deus não ficou satisfeito com algo que a gente fez ou deixou de fazer. E que atitude que a gente toma. Ficamos aí como descansados, como se nada tivesse acontecendo, ou a gente entra naquele processo de arrependimento e de súplica diante de Deus para que a gente possa ter outras oportunidades para corrigir, consertar aquilo que não foi bem. E Deus não nos faz vergonha. Dizer que Deus é meu Pai, dizer que Deus é meu Deus, isso é algo que me enobrece, isso é algo que eu digo de peito aberto. Eu não tenho vergonha de dizer que o Deus que criou os céus e a terra, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é o meu Deus. Como que é bom dizer isso. A gente sente assim como que se a gente recebesse força e ousadia para dizer, Ele é o meu Deus. Deus lindo, maravilhoso, belo, perfeito, grande, todo-poderoso. Como é bom dizer que Ele é o meu Deus. Mas existe uma passagem lá no livro aos Hebreus, uns dos capítulos assim, que mexe bastante com a imaginação da gente, nos dá força, nos dá ousadia. Lá Hebreus capítulo 11, no decorrer daquele relato de pessoas que venceram pelo poder da fé, existe uma frase que tem mexido muito comigo quando diz assim, Luciano: e Deus não se envergonha deles. Agora, com relação Deus, eu e você, com relação a nós, Rita. Existem pessoas que Deus diz, olha, eu não conheço, não sei quem é. Não diga que eu sou o Deus dele, não diga que ele fez isso por mim, para mim, não diga isso. É aquela coisa de Deus como se sentindo vergonha. E eu vou falar uma coisa, tem muitas coisas acontecendo por aí, que na verdade é aquela coisa de causar uma vergonha. Se causa vergonha na gente, se a gente fica vermelho, se a gente quer enfiar a cara em algum lugar, imagine Deus como fica diante dessa situação. Isso não alegra o coração de Deus, isso não deixa Deus dizendo que alegria, meu filho, né? Lá de cima batendo e dizendo, meu filho, olha meu filho, essa coisa toda. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas, e eu espero que você esteja no número dessas pessoas, que Deus não tem vergonha delas. Será que Deus pode dizer para o seu maior inimigo, eis aqui ele, é meu servo, meu filho.
Ou será que é aquela coisa de Deus dar aquela recuada e dizer, eu não conheço, não sei quem é? Por isso nós vamos abrir as nossas Bíblias e eu vou iniciar numa passagem que chama cada um de nós a responsabilidade daquilo que pregamos, está no livro aos Romanos, aquilo que pregamos e o que vivemos, o que temos feito. Aos Romanos, capítulo 2, aos Romanos, capítulo 2, versículo 21 até o 24. Hoje é um dia que nós temos um número reduzido e aqui a maior frequência de pessoas que são crentes, que carregam a Bíblia, que já estão há alguns anos servindo a Deus. E aqui a gente aperta um pouquinho, só um pouquinho, não muito, mas é necessário. Aos Romanos capítulo 2, versículo 21 ao 24, que diz assim: Tu, pois, que ensina a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Olha que forma severa, verdadeira, que a Bíblia está tratando com cada um de nós. Pois diz, tu, pois, que ensina a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Qual a sua resposta? Qual a minha resposta? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abomina os ídolos e lhes roubas o templo. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. A Bíblia é um livro maravilhoso porque ela trata de uma forma direta. Ela não passa a mão na cabeça de quem quer que seja. E aqui se pede uma resposta de cada um de nós. E a pergunta é: como temos vivido? Quem realmente somos? Aqui a pergunta é: tu que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? O que a gente ensina aos outros, será que a gente vive? Será que a gente tem vivido aquilo que a gente ensina? E a Bíblia, para não deixar ninguém dizendo, não estou entendendo nada. Aí ela diz assim: tu que dizes que não se deve roubar, tu roubas. Como que essas pessoas conseguem viver? Como que a pessoa consegue viver nesse impasse, nessa coisa dupla, em que ensina uma coisa, vive outra coisa, diz não roube, mas passa a mão naquilo que não é dele? Aquela pessoa que diz para o outro, você não pode adulterar, mas no escuro, nos lugares solitários, ele se deleita, ele sente prazer, ele baba pelo canto da boca no adultério, no prazer do adultério. E tantos outros exemplos que poderíamos citar. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é severa, porque diz assim: o nome de Deus é blasfemado, porque você carrega esse nome, porque você carrega uma Bíblia, porque você diz para os seus colegas de trabalho, eu sou de Deus, porque você diz para o seu vizinho, eu sou de Deus, mas você não vive conforme aquele que é de Deus.
Aí quando as pessoas descobrem que a tua pregação, que a minha pregação, ela não condiz com as minhas atitudes, ela abre a boca, não para bendizer a Deus, não para glorificar a Deus, não para exaltar a Deus, mas ela abre a boca para blasfemar. E quem leva a culpa disso tudo é Deus. O pior de tudo é isso. Quem dera se essas pessoas isolassem Deus das atitudes das pessoas. Nós que carregamos o nome de Deus, se fizermos coisas que não combinam, não estão de acordo com aquilo que a gente deve viver, o nome que vai sair é o nome de Deus. E o nome de Deus é blasfemado por essas pessoas. Quero andar com você por um momento muito pesado aqui nas Escrituras, de gente que esteve bem próximo de Deus, bem junto de Deus, que carregou o nome de Deus, mas algo terrível acontece no final da sua vida. Mas antes, vamos para 1 Coríntios capítulo 11, primeira carta aos nossos irmãos lá de Corinto, no seu capítulo 11. No capítulo 11, versículo 28, e essa passagem aqui nós estamos sempre, vez por outra, nos nossos momentos da celebração da ceia, nós trazemos esse chamado a cada um de nós, para fazermos isso. Olha o que diz as Escrituras, capítulo 11, de primeira carta aos nossos irmãos lá de Coríntios, mas que serve para todos, pois isso é universal. Versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela tira dos ombros dos líderes, dos pastores, do pai, da mãe, do professor da escola dominical, de pessoas, da esposa, do esposo, a responsabilidade de examinar e de apontar e de dizer: não está certo, não pode ser assim. Algumas pessoas querem viver como crianças a vida inteira dentro de uma igreja. Estão sempre esperando que o pastor ou o pregador esteja de cara feia, sisudo e falando palavras duras para que ele diga: agora eu despertei, muito bem, agora aquele pastor falou o que eu preciso fazer. E essas coisas, elas simplesmente enganam as pessoas. Você não pode depender de uma pregação do domingo, ou da terça-feira, ou da quinta-feira. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, ou não temos o Espírito Santo. Mas se temos o Espírito Santo, Ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo não é responsabilidade do pastor. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que deve nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que só chega em alguma situação de uma reflexão profunda quando está diante de uma preleção, um sermão de uma congregação. Mas que coisa maravilhosa é quando aquele sujeito, ele está aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Aquela voz que está dentro da gente. E quando a gente deita a cabeça num travesseiro, essa voz está lá. Quando a gente está dentro do ônibus, essa voz está lá. Quando nós estamos nos lugares solitários, essa voz está lá. É a voz do Espírito Santo. Se você depender da minha voz ou da voz de qualquer pregador, você está perdido. A nossa dependência para que possamos chegar no céu tem que ser da voz, a voz do Espírito Santo de Deus. Somos dependentes da voz dele, do Espírito Santo. Ninguém vai chegar no céu dizendo: cheguei aos céus graças aos sermões do pastor Daniel.
Ninguém vai chegar no céu dizendo: cheguei aos céus graças aos sermões do pastor Silas Malafaia. Mas todos que chegarem no céu vão dizer: eu cheguei aos céus, eu cheguei ao paraíso, eu cheguei à casa de Deus por causa da voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Porque a Bíblia sabe que quando você faz esse autoexame, quando você olha para dentro de você, você encontra o Espírito Santo sendo aquele que vai te guiar a conhecer as coisas que se passam dentro de mim e dentro de você. Por isso que o salmista diz algo lindo e maravilhoso: Senhor, olha, vê dentro de mim se há algum caminho mau. Ele pede isso para Deus. E como é bom quando a gente tem essa coragem de dizer: Deus, o Senhor tem a liberdade. Porque existem pessoas que têm medo de dizer isso para Deus. Porque sabe que quando Deus começar a fazer esse levantamento dentro do coração das pessoas, dentro da mente das pessoas, vai encontrar tantas coisas dizendo: isso aqui tem que jogar lá fora, isso aqui tem que pôr para fora. Presta bem atenção. A atitude de pegar, colocar tudo no lixo e colocar para fora do seu coração, essa responsabilidade é sua. Depois vem um caminhão do lixo e leva isso. Aquele pessoal que faz a limpeza aí, eles não entram dentro da casa da gente. Eles pegam o que a gente coloca lá fora, que a gente tira de dentro dos nossos lares e a gente coloca para fora. E eu, lá de casa eu sou o lixeiro. Sempre que saio eu já vou levando. E eu digo sempre para minha esposa: nós produzimos muito lixo, nunca vi igual. Você já percebeu quanto de lixo você produz? Eu estou falando do teu lixo mesmo, material. É muito lixo que a gente produz. E se a gente não colocar isso para fora, isso vira uma montanha. Tem gente que diz: não, depois eu levo, depois eu levo, depois eu levo, depois eu levo, e vai fazendo aquela montanha, né? Ou então os membros da família, cada um joga para o outro. Não, você leva, você leva, você leva, e o lixo vai amontoando dentro das casas e dos lares, e vai trazendo um monte de insetos e coisas que gostam de sujeira. Assim também os nossos corações. Você tem de colocar para fora tudo isso. Você tem que ter determinação. Você não pode ficar um pé lá e outro cá. Você tem que ouvir a voz daquele que entende de purificação, de limpeza, de transformação do homem, e colocar tudo para fora. Não adianta alimentar essas coisas aí dentro dizendo: vou para o céu, porque não vai. Precisamos ter determinação. E como é bom quando a gente tem determinação, porque a gente muda a vida da gente. Não é esse lero-lero, talvez sim, talvez não. Há 7 meses atrás eu estive diante de um cardiologista e ele disse para mim: você faz exercício físico? Eu disse para ele: não. E quando ele disse: sobe naquela esteira lá, e ele colocou aqui um monte de coisa em mim, aquela coisa toda, e eu querendo impressionar ele, eu disse: eu sou sedentário. Mas quando ele disse: sobe na esteira que eu vou fazer um exame em você, eu pensei comigo: eu vou impressioná-lo. Aí eu subi naquela esteira e ele disse: vou aumentar um pouco, né? Aí dá uma subidinha assim, eu vou impressioná-lo. Ele olhava para mim, olhava para a esteira, olhava para o computador, aquela coisa toda, eu estou lá querendo impressioná-lo. Tem gente que quer impressionar Deus. Bíblia, glória a Deus, aleluia, e está para tudo quanto é lado. Aí Deus, você está em cima da esteira querendo impressionar Deus.
Larga de ser tolo. Tem lá uma tecnologia olhando aquilo que aquele médico não está vendo, senão através dessa tecnologia que vai além daquilo que é as suas passadas em cima daquela esteira. Ele está sendo calculado tudo, batida do coração, uma porção de coisas, e depois ele diz assim: olha, você precisa fazer algum exercício físico, porque senão daqui mais uns anos eu vou fazer um teste em você aqui, assim. E ele me explicou e disse, e é bem provável que você tenha que fazer aí um cateterismo. Ele me assustou demais, eu saí de lá assustado. Aí no dia dos pais, os meus filhos me deram um tênis adequado. Gente, hoje em dia eu estou caminhando 1h30. 1h30, o sol pode estar pino do jeito que for. Eu algumas vezes eu ando um pouco mais cedo, porque eu culto à noite, tem vezes que eu tenho que ir para as congregações. Eu estou caminhando 1h30, e eu já falei para minha esposa, estou doido para voltar lá. Eu estou doido para fazer o exame de novo. Tem que ter determinação, porque tem hora que para ser agradável a Deus, temos que fazer coisa que vai nos custar. Tirou o meu conforto, tirou minha tranquilidade, e agora estou eu aí, ó. Mas parece que eu estou bem. Eu já senti, e estou falando isso aqui até para estimular outros. Eu cheguei aos 50 anos, como todos já sabem. Eu cheguei aqui em cima desse púlpito, teve momento que eu segurei aqui, porque estava tonto, uma porção de coisas, sabe? E tudo por falta de uma atividade assim, sabe? Por que eu estou dando esses exemplos? Ou você reconhece a palavra de Deus como verdade e diz, ou eu pratico essa verdade ou eu morro, né? Ou eu reconheço essa autoridade desse médico que estudou, sabe o que está dizendo, ou então vou morrer, eu vou passar por uma cirurgia dessa, que o irmão Nicásio falou, ele se expressou dizendo bem assim, eu gosto muito de mim, mas fiquei muito triste quando abriram o meu peito. Agora eu estou aqui, ó, com o peito aberto, e eu gosto tanto de mim. Achei bonita esse linguajar do irmão Nicásio, né? Dizer, eu gosto tanto de mim, e agora estou com o peito aberto aqui, ó. Vai ficar uma cicatriz pro resto da vida, e eu gosto tanto de mim, né? Aí ele olha para ele com aquela cicatriz de todo tamanho. Por isso que a palavra de Deus diz, examine-se a si mesmo. O que nós queremos? Olhar para dentro da gente e fazer esse autoexame com a ajuda do Espírito Santo. Não é com a ajuda de algum guru. Eu vejo tantas pessoas seguindo pessoas e conselhos de pessoas, e tem até uma idolatria por essas pessoas, dizendo, este aqui é o meu conselheiro, esse aqui é o meu mestre espiritual, essa coisa toda. Mas como é bom quando as pessoas dizem, o Espírito Santo é o meu professor, é o meu guia. O meu professor não usa terno nem gravata. O meu professor, ele não está preso a uma denominação. O meu professor, ele é universal. Ele está no coração de todos aqueles que querem chegar no céu. E que receberam, abriram os seus corações para aquilo que disse Jesus, eu estou indo embora, mas se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai ficar convosco para sempre, e Ele vos guiará, Ele vos guiará, Ele vos guiará, aleluia. Que maravilha. Agora vamos para um momento pesado, triste, mas é um exemplo que deve ser observado com muita seriedade. Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 16. Mateus capítulo 26. Sabe, gente, antigamente a gente deixava para dizer essas coisas num culto chamado de doutrina, né? Mas no corre-corre, essa vida hoje que todos têm, não é sempre que a gente tem oportunidade de abrir
a passagem das Escrituras em que essas coisas são faladas. Mateus 26, 14 e 16. Então, por isso, vez por outra é necessário se fazer assim. 26, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. É triste quando a palavra de Deus identifica essa pessoa. Quem é este? Que a Bíblia diz que ele era um dos 12. A gente já fica assim assustado, pois a Bíblia diz que ele fazia parte daquele número de pessoas que ouviram o chamado de Jesus Cristo, dizendo: vinde a mim e eu farei de vocês pescadores de homens. E ele se destacou no grupo dos 12. Talvez algumas pessoas até ficaram enciumadas, porque infelizmente essas coisas acontecem. Vez por outra alguém me procura para perguntar quando serão promovidos, né? Promovido a quê? Aleluia. A Bíblia diz que ele fazia parte de um dos 12. E agora o que ele faz? Ele sai do seu lugar. Alguma coisa levava ele. Algo estava no coração dele. E ele se reúne com algumas pessoas. E imagine a surpresa daquelas pessoas quando viram Judas entrando na casa deles, no palácio deles, no escritório deles, fazendo parte da reunião deles. Imaginem isso. Talvez um cutucou o outro e dizendo: olha quem está aí no nosso meio, olha quem veio. Aqui não é lugar dele, né? Isso aqui não é para ele. Ele não era para estar aqui. Mas o que levou aquele homem àquele lugar? Ele tinha uma proposta. Ele virou-se para aquelas pessoas e disse: olha, eu sei que vocês querem pegar Jesus. E vocês não têm conseguido. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu tenho como fazer isso. E eles perguntaram a Judas: você vai cobrar quanto para fazer isso? Ele disse: vamos negociar aí 30 moedas de prata e eu entrego Jesus para vocês. Aí eles disseram: está fechado. Eles dão as mãos, se abraçam, selam, palavra. Não sei se aquela reunião foi relatada ali numa ata, não sei se teve ali uma promissória assinada, alguma coisa assim, algum documento, eu não sei como que foi, eu só sei que eles trataram isso. E Judas sai dali agora e deposita na conta dele as 30 moedas de prata. Já estava lá na conta. Ou talvez um sinal e depois o restante quando a coisa se consumasse. Agora olha o que acontece. Mateus capítulo 27. Ainda no 26, vamos ler o versículo 20 e 25. Mateus 26, versículo 20 ao 25. E diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu:
o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas, que, olha gente, olha a cara de pau, olha o óleo de peroba. Então Judas, que o traía, perguntou, pelo amor de Deus, e Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? O dinheiro já estava na conta, ou o sinal já tinha sido dado. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Cada um examine-se a si mesmo. Olha que ponto que o homem pode chegar. Olha como se joga a salvação pelo ralo. E existem milhões e milhões de pessoas, e eu espero que eu e você não esteja nesse número, de gente que adora Deus, levanta os braços no culto da congregação e vai dizendo, Deus, eu te adoro, e esse hino é lindo, é maravilhoso, esse hino, essa coisa chega, me arrepia, que situação, né, de espiritualidade, aquela coisa toda. E Judas consegue olhar para Jesus e dizer, será que sou eu? E Jesus Cristo trabalha de uma forma para mexer com o interior dele, dizendo, tu o disseste. É como que dá aquela última chacoalhada, como quem diz assim, olha, vê lá o que você sabe o que você tem feito, como você tem vivido. Porque o Evangelho de Jesus Cristo exige de nós coisas que a gente precisa, é essencial para a nossa salvação. Não dá para negociar. Não está se falando aqui de uma perfeição dos seres celestes, mas está se dizendo aqui de uma relação de um ser humano que é capaz de viver diante de Deus, a ponto de Deus não se envergonhar dele, não se envergonhar de você, não se envergonhar de mim. Agora, para fechar, olha o que acontece. Agora nós vamos para o capítulo 27, versículo 1 ao 7. Capítulo 27, versículo 1 ao 7, que diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus Cristo, ou contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Agora veja só que Judas não está sozinho. Nessa cara de pau, nessa encenação, tem mais gente. E agora chega na elite eclesiástica. Eu quero dizer para todas as pessoas que se assustam com as coisas que pessoas que se dizem de Deus fazem, que isso não é novidade.
Os crentes em Jesus Cristo, aqueles que conhecem a Bíblia, eles não se assustam com essas coisas. Pecado de pastor ou pecado de membro de igreja, os crentes em Jesus Cristo que olham para Jesus não se assustam com estas coisas, porque a Bíblia não escondeu. A Bíblia não escondeu o que fez um dos discípulos, ela deixou bem claro. E você que é ímpio e blasfema e diz coisas que você não conhece, saiba que a própria Bíblia é a primeira a apontar o dedo para dentro da casa. A Bíblia é a primeira a apontar o pecado das pessoas que estão engravatadas ou não, ou que se dizem de Deus. A Bíblia é a primeira. Porque a Bíblia podia esconder estas coisas, mas não escondeu. Porque isso aqui foi um dos maiores vexames pelos quais os crentes já passaram. Imagine isso, chegar a notícia lá em Jerusalém, que um dos discípulos de Jesus Cristo se enforcou, se suicidou. Imagine as pessoas passando lá e sabendo que era uma pessoa tida como temente a Deus. Imagine as crianças, os adolescentes, quando ficaram sabendo que era um dos discípulos de Jesus Cristo que fez isso. Talvez a gente não se escandaliza tanto quando uma pessoa tira a sua vida, mas dizem, era um drogado, um perdido, alguma coisa assim. Agora imagine uma pessoa que é tida como um santo, um religioso, quando faz isso. Ninguém espera isso delas. Mas a Bíblia é a primeira. E olha só que a Bíblia agora vai apontar a elite. A Bíblia chama sacerdotes. Hoje pode ser pastores e tantos outros, apóstolos e tantos outros títulos que se tem por aí. Algumas pessoas se assustam com as coisas que acontecem por aí. Deus tenha misericórdia de nós. Mas olha só, olha a cara de pau dos sacerdotes. O dinheiro foi dado na mão deles. Esse dinheiro saiu das ofertas. O dinheiro que se pagou a Judas saiu das ofertas, saiu do cofre do templo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Que coragem que se tem. Que coragem que se teve. Até que ponto a gente pode chegar se o Espírito Santo não estiver como uma sirene dizendo, oh, cuidado, cuidado, cuidado. Não pense você que você é melhor do que estes. Não subestime. Não pense você que você é melhor, seja lá quem for, eu e quem mais aqui. Nenhum de nós é melhor do que Judas. Nenhum de nós é melhor do que Judas. Somos todos iguais. Se não é a misericórdia de Deus, se não for a misericórdia de Deus, nós fazemos coisas e até pior. Não é porque se frequenta uma igreja que se está livre da monstruosidade ou da perversidade, daquilo que pode nascer no coração de um homem. Vez por outra eu encontro coisas perversas no meu coração. Vez por outras, pensamentos malignos passam pela minha mente. Eu não estou aqui para dizer que sou um homem blindado. Não estou aqui para enganar ninguém. Por isso a Bíblia diz assim, você que se diz estar em pé, cuidado para que você não caia. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda a combater esse inimigo que se alojou na minha mente. Deus me dá capacidade e armas para vencer esse inimigo que invadiu o meu coração. E eu preciso colocá-lo para fora, para fora, para fora, para fora. Porque senão, se eu não colocar para fora, ele vai me colocar para fora do teu reino. Veja bem, nós não somos melhores do que este. Esse dinheiro, e hoje em dia se fala tanto em dinheiro, e eu quero dizer uma coisa, nessa igreja nunca entrou milhões, mas essa igreja sobrevive do pouco, mas que Deus transforme muito.
Porque tem muita gente que acha que todas as igrejas são iguais àquilo que está sendo dito por aí, que rende milhões, que arrecada milhões. Não é assim. Na sua maioria, são igrejas que sobrevivem pela fé. E esse dinheiro entrou das ofertas. Um dia Jesus Cristo se assentou em frente ao gasofilácio. E saiu de lá uma viúva. E trouxe uma moeda, alguma coisa assim. E depositou lá dentro. Eu não sei. Eu não sei. Talvez uma das 30. Era uma dessas 30 a moeda, a oferta daquela viúva. Que agora os sacerdotes pegam e usam numa tramóia, que hoje a gente não se espanta. E dá esse dinheiro na mão de alguém que entrega alguém. E agora ele vai. E agora quando a coisa começa a apertar, agora lá vem Judas. Existia esperança para Judas? Sim. Existia? Sim. Jesus Cristo o perdoaria? Sim. Porque não existe nenhum pecado que Cristo não perdoe. Mas ele toma o rumo errado. Ele comete um erro e comete outro erro. Quando ele, ao invés de procurar Jesus Cristo, fazer como Pedro, eu vou chorar minha dor, esperar que do túmulo ressurja a esperança para mim, ele vai à procura desses homens. E olha como ele foi tratado. A dor de Judas foi muito grande ali. Porque ele acreditou em pessoas que ele não deveria acreditar. E deixou de acreditar em gente que ele deveria acreditar, que é em Jesus. E foi acreditar em gente que ele não deveria acreditar nelas. E agora quando ele diz assim, eu quero devolver o dinheiro de vocês e quero que vocês soltem Jesus. Agora eles viram-se para Judas e diz, esse problema é teu. Nós não temos nada a ver com isso. Muitas vezes a gente vive isso. O relacionamento entre as pessoas. De repente se mente, se engana, tudo para favorecer alguém, ser amigo de alguém. Mas quando essa pessoa que você, para favorecê-la, de alguma forma mentiu, enganou, roubou, para favorecer essa coisa toda, quando ela precisar de alguém sincero e fiel, ela não vai contar com você. Como que eles poderiam confiar em Judas? Que trai o seu líder, o seu maior amigo, que ele viveu a vida inteira dizendo. Agora, olha a cara de Paulo também dos sacerdotes. Não é correto colocar isso no tesouro da casa de Deus. Isso é dinheiro sujo. Não era sujo, quem sujou foi eles. Não era dinheiro sujo. Se tornou sujo porque eles usaram de forma suja. E agora eles querem como passar algo assim de divindade, santidade, aquela coisa toda, em atitudes como se ninguém estivesse vendo. Ele diz assim, não é correto se fazer isso, vamos fazer caridade com esse dinheiro. Olha a cara de Paulo, engana muita gente. Engana muita gente, e tem gente sendo enganada. Porque a sujeira já está feita, e agora para mascarar a sujeira, aí vamos fazer caridade agora com esse dinheiro. Qual a caridade que nós vamos fazer? Vamos comprar aí um pedaço de terra para enterrar pessoas que não têm aí um lugarzinho para ser enterrada. Aí todo mundo que chorava lá, né, na beira do túmulo, que Deus abençoe os sacerdotes. Imagine aquela mãe que chora a morte do seu filho, agora enterrando nesse cemitério. Aí ela diz assim, não me custou nada, estou enterrando meu filho. Ai, Deus abençoe os sacerdotes, Deus abençoe as denominações que fazem essa caridade. Imagine a viúva, ai, essa caridade que está sendo feita, caridade, 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 caridade. Com aquela máscara de bondade, santidade, sabe?
Os sacerdotes então disseram: não é lícito colocar isso no cofre, vamos comprar então um pedaço de terra para sepultar os estrangeiros. Essa palavra é sonolenta, difícil de falar, difícil de ouvir, mas ela, antes de qualquer um, ela é para mim. Depois de mim, eu não tenho medo de apontar o dedo para cada um de vocês e dizer: ela é para você, 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 ela é para mim. Examine-se a si mesmo. E antes de tudo, antes do primeiro passo para o abismo, antes da primeira atitude errada, volte-se para a cruz de Cristo, voltemos-nos para a cruz de Cristo, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia dos sacerdotes, que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que têm na porta a salvação, mas que podem perdê-la por falta de respeito e de se levar Deus a sério. Mas podemos dizer pela cruz de Cristo que até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar ajudando. Quero finalizar parabenizando todos aqueles que evitaram o adultério porque temem a Deus. Quero parabenizar todos aqueles que não entraram em coisas erradas de dinheiro porque temem a Deus. Quero parabenizar todos aqueles que não entraram em mentiras porque temem a Deus, porque Deus está lá. Quantas oportunidades têm batido a sua porta. Ninguém vai negar isso aqui, que as tentações são tantas, aquilo que se oferece. Mas pela misericórdia de Deus você tem dito não, 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 não e não. Eu vou para casa agora, não tão feliz assim, porque eu não fiz uma pregação bonita. Eu, às vezes, poucas vezes é verdade, já disseram: pastor, que pregação bonita, né? Ah, eu chorei, me emocionei, pastor, né? Hoje eu acredito que ninguém vai dizer que eu fiz uma pregação bonita, muito menos que se emocionou. Mas eu acredito que cada um de nós pode dizer: vou redobrar os cuidados, vou vigiar mais, vou ficar mais atento. Que Deus então nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Ora por mim, que eu oro por você. Me ajuda, que eu te ajudo. E qualquer hora dessa, a gente chega no céu. Qual é a sua imaginação quando você via assim Jesus de frente, assim, Deus de frente? O que você pensa fazer com ele, Cláudio? O que você pensa fazer, Robert? Quando você olhar Jesus de frente assim, ó. Jesus, é Jesus, Jesus. O que você pensa fazer? Quando você vir Jesus de frente assim, Deus de frente. O que você pensa fazer, Angélica? Toda a sua vida você espera por esse momento. A vida inteira esperamos esse momento. De poder vê-lo assim como ele é. De poder tocá-lo, abraçá-lo. E essa é a força que me move. Um dia eu quero sentar no colo do meu Pai Celestial e dizer para ele: eu passei a vida inteira querendo sentar nesse colo desse jeito que estou sentado, e saber que acabou a minha caminhada, saber que acabou e agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará. Que Deus renove as suas forças, que Deus nos ajude
em meio a escândalos, em meio a tantas coisas, a igreja sobrevive, a igreja é forte, a igreja é poderosa. Fique de pé que nós vamos orar agora. Pedir a Deus a sua ajuda. Querido Deus, a tua palavra não esconde nada de ninguém. Se alguém pensa que a tua palavra se acovarda diante, Senhor, daqueles que podem blasfemar ou zombar, antes que eles saibam de qualquer coisa, a tua palavra já denuncia, a tua palavra já traz à tona, Deus, até aquilo que não é correto e nem certo. Ó Deus, nós temos esses exemplos de um dos 12 e também de sacerdotes. Está aqui, Senhor, para o nosso aprendizado. Nessa noite, Senhor, essa palavra, ela vem para despertar, sinalizar, alertar todo aquele que quer chegar no céu e um dia, Senhor, poder te abraçar, te beijar, matar à vontade. Ó Deus, ajuda-nos. Que teu Santo Espírito conduza os nossos olhos, que teu Santo Espírito conduza os nossos corações. Teu Santo Espírito, teu Santo Espírito conduza, Senhor, as nossas almas. Tu és o nosso guia, o nosso mestre. Ó Deus, abençoe teu povo. A responsabilidade que tem sobre os seus ombros de levar o teu nome. Essa responsabilidade está sobre os nossos ombros de levar o teu nome, Senhor, a este mundo. Que possamos honrar o teu nome, Deus. Que tu possas, ó Deus, não ter vergonha da gente. Que possamos honrar-te, ó Deus, em todos os momentos, em todos os lugares. Assim eu oro agradecido, pedindo uma noite de paz a todos. Amanhã é segunda-feira, primeiro dia de 2017 das nossas atividades de força, saúde, inteligência para todos. Que possamos voltar, Senhor, sempre aqui para que o teu alimento possa ser ministrado aos nossos corações, mas acima de tudo, possamos ter o teu Santo Espírito, ó Deus, nos alimentando a cada passo da nossa vida. Assim que teu amor nos ajude sempre, que Jesus Cristo, com a sua graça, superabunde em nossos corações a paz, e que o Espírito Santo, aquele que mora em nossos corações, permaneça agora e sempre. Amém. Que a paz de Deus seja com todos. O grupo canta de novo essa bela canção, enquanto você e eu retornamos aos nossos lares. Um abraço apertado, Deus abençoe a todos. Vem transformar meu ser.